corpo, alma, espírito e propósito. Vamos lançar um olhar um pouquinho mais apurado e ao mesmo tempo diferente daquilo que você conhece. Ou, como a maioria das pessoas, na realidade, nem mesmo entende a diferença entre alma e espírito. Para você entender melhor, vamos pegar como exemplo a minha canequinha de sempre, aquela que você já conhece, né? Que alguns anos atrás a minha filha me presenteou. Então, imagine o seguinte, que esta caneca aqui representa o corpo físico. Dentro dela tem água. Claro que essa água veio de alguma fonte. Então, pense da seguinte maneira. O que é que veio primeiro? A água ou a caneca? Lógico que a água ela veio antes da caneca. Ela veio de uma fonte. Então, a água que está aqui dentro da caneca é só uma pequena porção da água da fonte da qual ela veio. Então, pense da seguinte maneira. O espírito é toda a água que está lá na fonte. A alma é a água, ou seja, uma pequena porção dessa água que está na fonte que está aqui dentro. Agora, pergunta para você. Aonde está a utilidade desta caneca? No vazio dela. Se essa caneca, nela não existisse um vazio, eu não poderia fazer isso. É por causa do vazio que tem nesta caneca aqui, que existe nessa caneca, que eu consigo sorver a água. Então, eu acho que uma parte você já entendeu. Então, a caneca é o corpo físico, o espírito é toda a água que vem de lá da fonte, e a alma é essa pequena porção do espírito que está aqui dentro. Mas a alma, ela só existe para que essa caneca, através do propósito que essa alma trouxe para ela possa de fato ter uma existência de valor. Olha só o que eu disse. Para que esta caneca tenha uma existência de valor, ela deve estar alinhada com o propósito que a água que está aqui dentro trouxe da fonte que ela se originou. Agora a pergunta para você. Imagine o seguinte, que a partir do momento que eu ganhei esta caneca da minha filha, eu passei a usá-la. Vamos dizer assim, eu usei durante um mês. Aí depois de um mês, eu pego essa caneca com água e coloco aqui nessa estante atrás de mim. E deixo lá. Qual é a utilidade que essa caneca está tendo? Se você pensou nenhuma, você está certo. Mas qual a utilidade desta caneca, se não matar a sede de um corpo que necessita de água? No caso, meu corpo. Então, pergunta para você. Se você é uma caneca, se você é um recipiente, e esse recipiente recebe uma alma, que é uma porção de um espírito maior, e você sabe que essa alma carrega um propósito que está lá nesse espírito, aqui para dentro, então pergunta para você. Você está vivendo o seu propósito? Ou você está simplesmente vivendo uma vida igual a de uma caneca cheia de água sobre uma estante? Ou seja, sem propósito. Você é aquele tipo de pessoa que chega um determinado momento da sua vida e vai viver o restante da sua existência não fazendo nada na sua aposentadoria. Se você parar para pensar direitinho, se você vive assim, você se torna menos que uma mangueira, por exemplo, menos que uma jaqueira, menos que um pé de acerola. Sabe por quê? Porque a mangueira, a jaqueira, a acerola, qualquer planta frutífera, ela vai cumprir com o propósito dela até o último dia de vida dela. Você já parou para pensar que não existe planta frutífera que se aposente? Você já parou para pensar nisso? Então, o homem é o único ser vivo que aceitou viver no engano chamado aposentadoria, que você deve concordar comigo. O volume de pessoas que, ao se aposentarem, começaram a entrar num processo de depressão, a cada dia cresce mais. Sabe por quê? Agora você entende. Porque ele aceitou viver uma vida sem propósito. Ele aceitou tornar-se menos
do que uma jaqueira, do que uma mangueira, do que um pé de acerola. Eu te desejo um fantástico, maravilhoso e muito, muito abençoado domingo e que Deus, o dono da minha vida, deste canal e que colocou dentro de mim o meu propósito, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.